Bom, na última aula que nós tivemos, semana passada, ficou aí uma questão em aberto que eu pedi para vocês pesquisarem. Então, lembrados disso? Que é gordura hemorrágica subaguda, melanina, fluidos hiperproteicos, colesterol líquido, hemangioma, retinoblastoma e daí por diante. Vocês chegaram a fazer essa pesquisa? Sim ou não? Eu esqueci. Você Eu até esqueceu. fiz, mas eu não encontrei, tipo, eu pesquisei lá hemorragia subaguda, mas Hum, ele falava mais, ele não falava do modo geral, hemorragia de forma geral, por sim. exemplo. Subaguda não estava especificado, né? Especificar subaguda porque é um linguajar hospitalar, né? É, Mais um linguajar mais clínico. Mas tudo bem. Assim, eu vou colocar umas definições aqui, ó. Então, nós vamos ver lá primeiro, ó. Hemorragia subaracnoide, que também é subaguda, é o extravasamento súbito de sangue no interior do espaço subaracnoide e causas comuns de sangramento espontâneo, ruptura de um aneurisma. Isso você pode ter a qualquer momento. Vocês estão lembrados que eu cheguei a falar uma vez que acidente vascular cerebral, nós temos micro acidentes durante toda a vida, mas a maioria deles acontece da juventude até a maturidade, que é aquela pontada, tem uma dor na cabeça, você não sabe de onde veio, você não sabe para onde ela vai, daí você fica assim, um minutinho, passou. Estão lembrados disso? Então, seria mais ou menos isso, evidentemente que de um modo mais grosseiro, né? Não é um modo tão drástico quanto esse aqui. Mas o processo é o mesmo. Sintomas incluem cefaleia intensa, súbita, geralmente com perda de comprometimento da consciência. Então a pessoa fica confusa, né? Tem aquela perda de momento de consciência. Hiperproteico, tudo aquilo que é líquor, que tem lipídio, que tem proteína, fluido cerebral, espinal, tudo isso que está dentro do seu encéfalo, lá na camada aracnoide, subaracnoide, daí por diante, é isso aí que o computador vai dar um hipersinal para a gente. Hemangioma, tumor benigno, mais comum nessa faixa etária, as lesões podem raramente estar presentes ao nascimento, mas praticamente todos os hemangiomas estão visíveis ao final do primeiro mês de vida. Então, é uma coisa que acontece mais lá na parte infantil ou pediátrica. Não quer dizer que você não descubra quando tenha mais idade. Pode ocorrer também, né? Tem gente que fica com a patologia a vida inteira e só vai descobrir quando já tem determinada idade. Retinoblastoma, câncer que surge na retina imatura. Os sinais e sintomas comumente incluem leucocoria, reflexo esbranquiçado da pupila da retina, estrabismo, frequência de inflamação de visão prejudicada e daí por diante. Tá? Não sei se vocês já viram, algumas pessoas têm uma bolinha branca no olho. Então, é justamente retinoblastoma. Tratável, tá? A maioria deles são todos tratáveis hoje em dia, inclusive a laser. Então, hoje nós começamos a ver protocolo de cabeça e pescoço, hoje nós vamos ver protocolo específico para hipófise. Lembra que eu falei para vocês que os protocolos para a cabeça e para pescoço são vários, são diversos, tem para globo ocular, tem para retina, tem para uma série de protocolos. Nós vamos passar alguns, tá? Então, nós primeiro vamos ver hipófise, depois nós vamos ver seios paranasais, depois nós vamos ver laringe, faringe e coluna cervical, tá? Então, hoje nós vamos ver hipófise. Se nós tivermos um tempo hábil aí, nós começamos a ver os demais protocolos hoje também. Então, eu vou ter o que lá? Eu vou ter uma anatomia básica, que isso vocês têm que conhecer. Como eu sempre disse, a anatomia faz parte da nossa vida. Nós temos que estar estudando anatomia, verificando, revisando a anatomia continuamente, para que nós possamos ter uma qualidade melhor na hora que falarmos do diagnóstico ou iniciarmos e finalizarmos qualquer tipo de exame ou tratamento. Então, eu vou ter lá corpo caloso, né, região do joelho aqui, esplênico, nervo óptico, que fica na região próxima à região hipofisária, hipófise.
Teve um caso que, inclusive, eu não sei se eu enviei para vocês, que é uma questão referente a essa parte hipofisária. A pessoa estava com visão turva, ela tinha confusão na hora de visualizar as coisas, e aí ela foi até um oftalmologista. Indo no oftalmologista, chegou lá, o oftalmo fez um exame de profundidade com aquele aparelho que ele coloca, faz sopro e tudo mais, e foi verificado que, na verdade, o problema era a compressão do nervo óptico, e a pessoa, na verdade, tinha um tumor na hipófise. Um tumor da hipófise pode provocar disfunção de visão, se tiver comprimindo o nervo óptico, pode, tá? Então, nós vamos começar com um pequeno histórico, diagnóstico de lesão paracelares, de celares foi alterado significativamente com o advento da tomografia computadorizada. Radiografia simples de cela, politomografia e pneumoencefalografia foram abandonadas na década de 70 em favor da tomografia. Então, eram exames que nós realizávamos, eu não particularmente, porque nessa época eu não tinha nem nascido ainda, mas foram suspensos e foram substituídos por outro método diagnóstico, que é a tomografia computadorizada, tá? A aplicação da ressonância magnética visualiza não somente os ossos do parênquima endócrino e cerebral, espaços subaracnoídeos e vasos, como também é sensível a mudanças funcionais causadas pela atividade endócrina, tá? Então, eu tenho uma visão mais generalizada desse tipo de patologia, justamente com o advento da ressonância magnética nuclear. Então, eu consigo observar, através da ressonância magnética nuclear, vários pontos que na tomografia não conseguiria e muito menos no raio-x convencional. Então, a ressonância tem um papel importante em casos de diabetes, puberdade precoce, deficiências de hormônios do crescimento e tumores pituitários, micro e macroadenomas. Teve um outro caso também, que eu falei para vocês, referente à lactação precoce. Estão lembrados disso? Lactação precoce? A pessoa tinha lactação, e nessa lactação ele foi levado até o ginecologista através do pediatra. Foi até o pediatra indicou o ginecologista para poder visualizar o tratamento da mama da criança. E, na verdade, o que precisava ser feito é justamente um exame de hipofisário para saber qual era a diferenciação hipofisária da criança. Tratamento hormonal, na sua maioria das vezes, tá, gente? Quando é assim, criança, principalmente, passou a ter a primeira menstruação, acaba sendo controlado hoje em dia através de hormônios, através de processo de anticoncepcional mesmo. Bom, aqui nós temos uma imagem da hipófise. A imagem da hipófise, né? Parece um saquinho aqui, ó. Minha secretária trazer meu óculos. Então, eu tenho aqui um pequeno saquilo aqui, ó, onde eu tenho a hipófise e a adenipófise. E aí nós vamos ver algumas divisões. Então, eu tenho aqui a adenipófise e do outro lado a neurohipófise, toda essa região aqui. E ela vai se dividindo em parte infundibular, que é essa região mais estreita. Aqui embaixo ela vai estar repousada sobre a cela turca, né? Parte intermédia e parte distal. Parte intermédia também do outro lado, parte intermédia e parte intermédia. Todas elas fazem parte do mesmo processo. Bom, o primeiro scout que eu faço
eu evidentemente vou ter que usar o mesmo protocolo que eu uso para o resto do crânio. Então, eu vou posicionar meu paciente com uma bobina de cabeça. Coloco a bobina de cabeça no meu paciente e introduzo ele dentro do meu equipamento de ressonância magnética. A bobina de cabeça, eu tenho vários modelos. Alguns têm um pequeno espelho para que você possa ter visualização externa, outras não têm um espelho, mas tem uma música que você pode colocar. Depende da finesse do serviço que você está utilizando, tá? Existem alguns aparelhos aí de alta gama que você escolhe a música que você precisa ou que você quer ouvir, eles colocam fone de ouvido, colocam o protetor ocular, colocam o acolchoamento, e você fica ali realizando o exame enquanto você ouve a música. Todos os exames que você for realizar, o paciente vai estar com uma perinha na mão, porque caso ele sinta algum desconforto, sensação de choque, ou se sinta mal, ou tenha enjoo, sensação de vômito, ele aperta aquela perinha, você interrompe o exame, retira o paciente ou fala com ele através do computador, tá? Bom, as bobinas de quadratura podem ser receptoras ou transmissoras e receptoras. Utilizam-se de duas tecnologias chamadas excitação e detecção de quadratura, e as bobinas de quadratura também possuem dois receptores detectores, duas vezes em duas direções perpendiculares, e com isso o sinal, ruído, sinal aumenta em 40%. Bom, o que isso significa? Significa que dependendo da bobina que eu vou utilizar, dependendo do protocolo que eu vou utilizar, dependendo do equipamento que eu estou utilizando, eu posso ter uma qualidade diferenciada no meu exame, ou eu posso ter um tempo mais curto desse exame. Contudo, nós temos aquela relação que nós falamos anteriormente. Se eu tenho um tempo curto de exame, também vou ter uma qualidade ruim desse mesmo exame. Se eu tenho um tempo mais elevado desse exame, eu também vou ter uma qualidade melhor da estrutura de interesse do exame que está sendo realizado. Isso vale tanto para o raio-x convencional, tomografia computadorizada, ressonância magnética, para tudo aquilo que você for realizar e você quer diminuir o seu prazo de tempo ou disposição do paciente, você tem que estar ciente que você vai perder qualidade nessa imagem devido ao protocolo FAST que você está aplicando, certo? A cabeça do paciente vai estar posicionada de forma que fique completamente inserida dentro da bobina do crânio imóvel. Posicionamento da primeira a cabeça, então é head fist, em decúbito dorsal em supinação. A punção venosa deve ser feita de forma a permitir a injeção do meio de contraste. Posso utilizar ou não meio de contraste, tá? Depende também do protocolo, depende daquilo que está se buscando nesse protocolo. Recomenda-se que primeiro você inicie o exame e depois, caso haja necessidade, verifique se realmente o meio de contraste pode ser injetado no paciente. Isso vale para a tomografia quanto para a ressonância magnética. Apesar de que, na tomografia computadorizada, o produto iodado tem um acréscimo muito maior de sequela renal para o paciente do que o gadolínio quando é injetado em ressonância magnética. Vocês viram isso em meios de contraste, né? Então, são pontos diferenciados daquilo que nós precisamos realizar no paciente. Esse seria o protocolo. Então, tá lá, paciente em decúbito dorsal, a cabeça do paciente sobre a minha grade, dentro da minha grade, né, da minha bobina, e eu vou colocar o paciente dentro desse Gantry. Fala para mim, vocês observando essa imagem, me apontem um erro. Dentro dessa... A mão cruzada. Quem falou isso? Eu, Arthur. Ela está com as mãos sobrepostas. Na ressonância magnética, isso não pode acontecer. Por quê, Arthur? Porque pode dar ela sentir um choque. Vai ter aquecimento dos tecidos, ela vai ter sensação de queimação ou vai ter um choque na região das mãos. Lembra que nós polarizamos o paciente? A partir do momento que nós polarizamos o paciente lá, ele pode ter aí reação
ao campo eletromagnético. Pode acontecer ou pode não acontecer. Então, o protocolo exige que você, na verdade, não permita que os membros superiores e inferiores estejam sobrepostos na hora do exame. Muito bem. Bom, protocolo básico para a realização de ressonância magnética em hipófise. Sagital em T1, coronal em T1. Eu vou ter essas duas imagens e aqui, lógico, que é T1 espinheco. Bom, coronal em T2 e depois eu vou ter a dinâmica em coronal também em T2. O T1 vai saturar tudo aquilo que é gordura. O T2 vai pegar aquilo que é líquor, que está dentro do crânio do meu paciente, tá? Então, eu vou ter o sagital, ó, um corte sagital. Aqui eu vejo aquele mesmo corpo caloso que nós vimos lá naquela imagem anatômica. Vou ver ponte, bulbo, cerebelo, está tudo nessa região. O coronal também está aqui, ó. Aqui eu vejo o dorso da cela, então eu tenho aqui a parte cranial e aqui a região do bulbo também. Bom, com relação à técnica dos planos ortogonais da imagem coronal e sagital, são geralmente utilizados na demonstração completa dos detalhes da região. São necessários ainda cortes finos, 3 milímetros, pelo menos de 2 a 4 aquisições de 12 slices, FOV de 16 a 18 centímetros. O contraste é usado praticamente como rotina. Praticamente, tá? Então, existem casos que não existe essa necessidade. Aí vai do seu conhecimento da imagem, do seu conhecimento em anatomia, do seu conhecimento patológico e daí por diante. Como que eu faço esse protocolo? O paciente está lá, eu vou fazer a minha programação. A primeira programação que eu faço é essa aqui, ó. Eu puxo as minhas informações da parte anterior para a posterior, porque a hipófise ela vai estar nessa região central aqui. Então, eu vou ter aqui, ó, T1 com corte na linha média no nível do cérebro, mostrando os limites da prescrição e a orientação para a imagem coronal de célula turca. A hipófise, ela repousa sobre a célula turca. Então, é essa região que é a minha região de interesse. Em outra programação que nós temos aqui, eu já tenho uma programação aqui do corte coronal, tenho outra no corte sagital e mais uma no corte sagital com uma pequena inclinação. Então, a programação é feita da seguinte forma: eu faço essas programações e o computador vai demorar aí um determinado tempo para fazer cada corte nelas nessa região, tá? Então, coronal com ponderação em T1 no nível de célula turca, ó. De longe dá para ver que existe alguma coisa anômala aqui. Muda. Bom, depois disso, eu vou fazer uma ponderação em T1 com a corte na minha linha média, mostrando os limites da prescrição da imagem axial de célula turca. Então, antes eu tinha na longitudinal, agora eu tenho na transversa. Vou pegar a região da célula turca aqui. Isso aqui você estipula quando você faz o scout lá na primeira imagem. Ele vai te dar os cortes e, através desses cortes, você vai lá e programa o restante do processo. Por isso que, às vezes, o exame de ressonância, ele é demorado? É demorado, mas ele também ele é cheio de detalhes, e esses detalhes, eles precisam ser cumpridos, né? Senão, não tem o resultado final do meu exame. Então, não resolve. O tomógrafo, ele é muito mais rápido nesse sentido. Até nisso, o tomógrafo é mais rápido. Então, aqui eu vejo nessa imagem, por exemplo, uma movimentação do paciente, tá? Então, aqui na linha posterior, ó, estão vendo esses discos aqui, ó? Isso aqui é movimentação do paciente enquanto está realizando o exame de corte, ó. Então, eu tenho aqui pequenos riscos aqui da própria movimentação dele. E aqui o contraste já preencheu a região da hipófise e, evidentemente, que está aqui, ó, o tamanho dessa hipófise, né? Fora do padrão, já comprimindo o nervo óptico, comprimindo aqui corpo caloso, né? Em relação, devido à patologia. Pessoal,
Dúvidas até aqui? Não, Sim ou não? Tá muito Tranquilo. fácil? De boa. tranquilo. Tá de boa. Muito bem. Então, olha só. Esse aqui é um dos protocolos que nós estamos vendo referente à ressonância magnética. Nessa primeira parte, eu falei para vocês qual vai ser o protocolo, falei como que está descrito a posição do paciente. Como nós estamos vendo o crânio, as próximas imagens, eu não vou ter esse referencial mais aqui, tá? Eu vou falar diretamente o que está ocorrendo, como é feito o planejamento de corte, e aí, como vocês já viram isso anteriormente, vocês vão seguir o mesmo padrão. Deu para entender? Para a gente não ter que estar repetindo os mesmos dizeres a todo tempo, tá bom? Então, Beleza. outra coisa, esse próximo material que eu estava preparando aqui para vocês, deixa eu jogar ele para cá. Eu vou conseguir mandar ele para vocês em vídeo, mas eu não vou conseguir depois mandar para vocês ele em PowerPoint, porque as imagens estão sobrepostas. Na verdade, o método que ele foi construído é um slide só para todo o material. Então, as imagens vão ser sobrepostas e não adianta eu mandar em PDF para vocês depois, porque vai aparecer uma imagem só. Eu vou ver se eu consigo arrumar isso depois. Qualquer dúvida, vocês peguem novamente o vídeo e vejam o vídeo, tá? Então, vamos lá. Apareceu para vocês aí? Vamos ver se deu certo. Bom, seios paranasais. Nós vamos falar de seios paranasais, depois nós vamos falar sobre laringe, tá? Seios paranasais é justamente a parte onde se tem mais incômodo e também é solicitado bastante diagnóstico. Por N fatos, tá? Cirurgia plástica, obstrução, disfunção, desvio de septo, anomalias, tumores e daí por diante. Então, eu vou ter aqui nessa imagem o seio frontal, os ossos nasais, seios etimoidais, concha nasal, vômer, que sustenta tudo isso logo acima do seu palato duro, e os seios maxilares. O exame, ele é específico para essa região. Se eu for realizar um exame para globo ocular, para nervo óptico, o protocolo é parecido com esse, só que a minha investigação vai ser diferente. Eu vou investigar outra coisa dentro desse processo. Então, eu vou ter primeiramente aqui um scout completo, repetindo, a pessoa vai estar com a bobina de cabeça, ela vai estar com a cabeça primeiro, né, red first, dentro do gantry, ela não pode estar com as mãos cruzadas nem os pés, elas têm que estar com conforto, e aí, depois que o aparelho fizer as primeiras aquisições de imagem, que é onde está o meu scout, eu vou realizar as minhas programações. Essa programação está sendo feita em que corte? Em que corte está sendo feita essa programação? Vocês estão aí? Está sendo no sagital. Muito obrigado, Dara, Gendele, Lucas. Não me deixem sozinhos aqui não, tá? Então, está no sagital. Se eu estou fazendo minha programação no sagital, qual vai ser a imagem que eu vou visualizar aí? Ela vai estar no sagital, no coronal ou no axial? Coronal. Coronal. Então, a minha programação é feita no sagital, mas a minha visualização de imagem vai ser feita no coronal, certo? Beleza. Essa é a minha primeira imagem. Ela vai estar em T1, ou seja, eu vou saturar a gordura aí. A minha segunda imagem é a mesma, ela está sendo feita num planejamento sagital, mas eu mudei o ângulo de visão. Que imagem eu quero observar aí na hora dos cortes? Axial. Axial.
Não peguei a parte superior do crânio, não é o meu interesse, e nem peguei a parte das vias aéreas, não é o meu interesse. Eu quero pegar somente a parte facial desse paciente. Novamente, eu vou fazer o exame em T1. Essa é a primeira imagem que eu vou obter. Essa imagem é mais anterior ou é mais profunda? Anterior. Mais anterior? Eu consigo visualizar alguma coisa aqui? Eu consigo distinguir alguma coisa aqui nessa imagem? Sim, o olho tá fechado também. As conchas, né? Os corpos Aqui, nasais, né? né? Mais superior. Aqui eu sei que vai aparecer aqui, isso aqui, esse pontinho aqui parece a crista Galli, aquele ponto que nós visualizamos lá no raio-x convencional. Essa imagem aqui é mais profunda. Comecei a observar cada pontinho desse aqui, é uma estrutura anatômica que nós vamos ver posteriormente. Então, cada ponto desse aqui, nós vamos ver daqui a pouco. Ó, uma imagem mais profunda, consigo ver já o formato das órbitas, parte anterior do encéfalo aparece aqui, foice encefálica começa a surgir, começo a ver um pouco do seio frontal aqui, as conchas estão aqui e o seio. Mais profunda ainda. Olha a qualidade da imagem do encéfalo. Isso porque essa imagem ela foi produzida, foi capturada, transferida N vezes. Cada vez que eu transfiro a imagem de um programa para o outro, o que acontece? Ela perde qualidade, certo? Mas mesmo com essa perca de qualidade, se eu estivesse colocando ela num reto projetor, ela ia perder mais qualidade ainda. Mas aqui ela ainda tem uma qualidade muito aceitável. Qualquer um que olhar essa imagem no computador consegue fazer um laudo. Tenho aqui as conchas, o seio, e aqui eu já vejo que tem uma diferença de um lado para o outro do rosto desse paciente. Ó. Um lado está maior, o outro lado está menor. Você pode falar, professor, tinha rotação no crânio desse paciente. O crânio estava rodado, então a imagem ficou distorcida. Não. O crânio dele está dentro de uma bobina de radiofrequência. Não tem como ficar fora. Não tem como ficar rodado lateral direito, lateral esquerdo, como acontece na tomografia ou no raio-x convencional. Não tem como ficar em extensão ou flexão. Não tem como. Está dentro da bobina de radiofrequência e a marcação é única. Então, isso aqui é a anomalia do biotipo do próprio paciente. Você pode ver que aqui a distância, ó, de um lado para o outro é muito semelhante. Ó. Não tem quase diferenciação, certo? Esse globo ocular aqui, ó, parece que está um pouco maior do que esse outro globo ocular aqui. Então, é da anatomia da pessoa mesmo, tá? Então, considerações. Considerações do paciente. A claustrofobia frequente é um problema devido à natureza confinada da bobina de crânio. Nós falamos sobre isso na última aula. Nesses casos, é necessário tranquilizar o paciente e explicar minuciosamente como o procedimento é realizado. Perca 5, 10 minutos com o paciente antes do exame, se for o caso, até que ele entenda como vai ser realizado o exame, que ele está sendo observado o tempo todo, que ele tem na mão dele um processo de socorro caso ele precise, e que ele consegue observar e falar com ele a todo tempo. Então, você fala com ele de vez em quando, já comunica para ele antes de colocar ele no equipamento, fala assim, olha, eu vou falar com o senhor, vou falar com a senhora, mas não precisa me responder, é só para o senhor saber que a gente está aqui observando, a gente está aqui do ladinho observando. Isso diminui a fobia da pessoa, aquela ansiedade que ela tem, ela já está preocupada com uma série de problemas da saúde dela. Você vai colocar ela num equipamento que faz um barulho estranho, que é fechado, parece apertado, com uma grade na cabeça dela. Então, esse tipo de conversa um pouco antes tranquiliza o paciente, tá? Devido ao ruído do gradiente excessivamente alto associado a algumas sequências, é necessário o uso de tampões de fones de ouvido para evitar comprometimento auditivo. Uso de contraste. Contraste realça a mucosa dos seios paranasais para o uso... Blá, 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 blá. Entretanto, é útil diferenciar para tumores captantes, derramamentos... Então, eu vou usar o meio de contraste se na ficha do meu paciente tiver um prognóstico de investigação.
Qual é esse prognóstico de investigação? Fiz colocado uma sonda no meu nariz, fiz uma escopia e apareceu que eu tenho um tumor. Vou ter que fazer uma cirurgia. Então, é bom aplicar um meio de contraste para saber com mais detalhes essa forma aí. Pessoas, dúvidas até aqui? Tá tranquilo ou não? Tranquilo. Tranquilo. Luciana Machado, tá aí? Tô. Tá tranquilo, Lu? Tô indo, tô tranquilinha. Tá Tranquilinha, nós só vamos ver mesmo depois das provas, né? Aí que a gente vai ver as notas e vai ficar Só tranquilo. detalhe, prova é fácil. Aham. Eu mesmo fiz uma hoje, tirei 8. Ô, 8 é uma nota boa. um professor? Esperava-se um 10, né? Não, mas tudo bem, fui eu que fiz a prova, mas tudo bom. Vamos lá. Glândulas parótidas, tá? Então, seios paranasais, agora nós vamos ver faringe, glândulas parótidas, sublinguar, glândula submandibular, cartilagem cricoide, glândula tireoide, traqueia, esôfago e também cartilagem tireoide, tá? Então, só fazer um ressalto aqui. Já ouviram falar em cartilagem cricoide, né? Eu tenho na parte superior a cartilagem tireoide, vou ter logo abaixo dela a minha glândula tireoide, e abaixo da cartilagem eu vou ter uma outra cartilagem chamada cricoide. Faz parte desse processo aqui, na parte posterior, esôfago, e na parte anterior, traqueia. A parte posterior disso já vem coluna vertebral, ou seja, coluna cervical na parte posterior. Temos exames específicos de meio de contraste para glândulas parótidas, sublinguais. Estão lembrados disso? Nós temos esses processos aqui, lá chamado de cielografia. Posso fazer no raio-x convencional também. Posso fazer na tomografia também. Mas a ressonância magnética, ela vai me dar uma visão melhor da laringe. O que eu vou querer ver nessa laringe? Eu vou querer ver pregas vocais, vou querer saber como é que está a composição da mucosa interna, o diâmetro da laringe e daí por diante, tá? Então é isso que geralmente nós vamos visualizar lá. Quando nós voltarmos para falar sobre a parte anatômica dessas imagens, que eu vou colocar o outro programa ali para nós vermos as partes anatômicas e as estruturas, aí nós vamos considerar novamente isso daí. Tá? Então, tá lá. O paciente vai estar com a bobina para pescoço, tá? E eu vou, com a primeira imagem, fazer esse protocolo aqui, ó. Vou pegar da parte do palato mole dele para baixo até quase a incisura jugular. Tenha quase aqui. E vou puxar o traçado. Aqui já começa, tá vendo? Ó, a parte torácica dele. Vou puxar o traçado de ponta a ponta. Eu tenho que observar a imagem porque toda essa região tem que estar enquadrada dentro do meu processo. Se eu cortar ela, for mais estreito ou for mais curto, eu vou perder a minha imagem. Eu posso perder ou perder um corte que seria essencial para um diagnóstico final. Se eu faço a minha imagem, voltando aqui, nesse sentido, quais são as imagens que eu vou capturar? Coronal. Coronal, certo? Tenho a imagem sagital, fiz o planejamento na longitudinal, vou capturar a imagem coronal. Peguei a imagem coronal, fiz o meu planejamento transversal. Que imagem que eu vou capturar? Sagital. Sagital? Alguém tem alguma outra opinião? Axial, não? Oficial. Axial, tá? Posso fazer no sagital também essa montagem? Posso, mas no caso aqui axial. Toda vez que eu tiver com o processo na transversal, é axial que eu estou buscando, certo? Agora sim, fiz na longitudinal. Agora eu vou ter os meus cortes sagitais aqui, tá? Bom,
Os pontos, novamente, que nós vamos observar, tenho a ressonância magnética aqui, isso aqui já é parte da minha cartilagem, tireoide, mais abaixo, cartilagem cricóide, mais abaixo a minha glândula tireoidal, tá? Conchas nasais vão estar aqui na parte superior, tenho aqui o meu palato mole e aqui a região oral. Parte posterior já fica a faringe, daí eu já pego aqui coluna cervical, tá? Quanto mais cortes eu faço, esse corte é látero-lateral, então eu estou vendo a pessoa num corte sagital, estou pegando imagens látero-lateral, mas eles vão me dando detalhes da estrutura que eu preciso visualizar dentro dessa região aqui, ó. Tá vendo? Então, se tem alguma obstrução, uma proeminência de algum tumor, alguma coisa, ela vai aparecer nessa imagem para mim. Essa imagem já é a coronal. É a coronal bem anterior. Eu vou aprofundando essa imagem anterior-posterior e ela vai me dar justamente os espaços que eu quero visualizar aqui, juntamente com as glândulas e as vias aéreas. Agora eu cheguei na minha imagem axial. Olha a imagem axial, que interessante. Aqui eu tenho o quê? Parte posterior, né? E aqui eu tenho a parte anterior. Ó, aqui a faringe. Aqui é onde eu tenho a ressonância das minhas pregas vocais, né? Já fizeram um exame de escopia desse aí, pessoal? Eu tive que fazer aqui na cidade. Eu fiquei mudo um tempo, lembram? E aí, o que aconteceu? O camarada me pegou uma cânula, mais ou menos assim, uma cânula assim, uma câmera na ponta, com um sprayzinho horrível na minha garganta, e enfiou aquela cânula lá dentro para visualizar essa região aqui, ó. E aí eu tinha que falar ainda assim, A, B, C, com aquele negócio enfiado na garganta. Foi o pior exame que eu já fiz na minha vida até hoje. Falei, poxa, mas não tem uma mangueirinha flexível? Isso é rígido. Falei, não, a qualidade da imagem daquela mangueirinha é horrível. Esse aqui, a qualidade é perfeita. E eu que padeci com essa qualidade perfeita dele aí, né? Então, a qualidade da imagem, para quem é especialista, tem os seus prós e tem os seus contras. Ou seja, eu padeci, porque dá ânsia de vômito, depois seu estômago fica todo revirado, depois ainda te dá sono, porque o remédio que ele aplica é absorvido, vai para a corrente sanguínea e você não pode dirigir. Então, eu tenho aqui toda a parte posterior e as considerações finais. Alguns pacientes com patologia oral ou faringe produzem muita saliva e sentem dificuldade para deglutir. Frequentemente, isto leva à asfixia ou artefato de deglutição importante. Tente acalmar e tranquilizar o paciente o máximo possível antes do exame. Dê a ele muitos lenços de papel e nos casos extremos, considere realizar o exame em decúbito ventral. Vem a pessoa de bruço. O paciente é orientado a deglutir o mínimo possível durante o exame, mas garantir que a boca fique sem saliva quando fizer. Olha só como é complicado realizar esse exame, né? Como que a pessoa tem um problema de excesso de salivação, ela tem que ficar 20, 30 minutos num equipamento sem salivar. Então, é difícil. Isto evita o acúmulo de saliva nas fossas piriformes. Devido ao ruído do gangue atingido, se alguma aparelho auditivo, raramente é indicado, mas pode ser útil para diferenciar a magnitude e a natureza de uma lesão. Uso de contraste, tá? Então, cada exame que nós vamos ver, nós temos um diferencial para poder observar essa imagem e um diferencial para que você possa dar assistência a esse cliente, a esse paciente. Pessoal, é aí que se diferencia o amador do bom profissional. O amador, ele age por impulso, ele pega o protocolo, segue a risca. O profissional, ele pega aquele protocolo, analisa as condições daquele paciente, adapta aquele protocolo àquele momento em específico para chegar no melhor resultado possível, tanto do paciente quanto do diagnóstico. Ponto.
esse cara é o especialista. É ele que determina. É ele que, através dos padrões de conhecimento que ele tem, da patologia, do processo que está ocorrendo, de como o paciente está agindo, qual a necessidade desse paciente. Vamos supor, que seja uma pessoa que já tenha problema pulmonar, essa secreção vai provocar lá na carina dela, lá na epiglote dela, irritação. É o que acontece, por exemplo, com pessoas que têm sinusite. Nós estamos falando de vias aéreas. Pessoa que tem sinusite, quando a sinusite dela é crônica, a secreção do seio frontal e da parte facial dela respinga lá na epiglote, a epiglote se irrita com aquilo e a pessoa tem crises de tosse. E ela fica tossindo, ela vai tomar xarope para tosse, vai fazer inalação, ela vai continuar tossindo. Ela vai ter que tomar um antibiótico específico para sinusite. Quando ela diminuir a sinusite dela, a tosse vai embora. Sabiam disso? Então, às vezes você está tossindo com aquela irritação, aquele pigarro. Esse tempo, por exemplo, que nós estamos vivendo hoje em dia, nós vamos entrar na parte do inverno e não choveu. Então, estava calor e estava o tempo seco. Aqui em casa, por exemplo, o umidificador de ar fica ligado direto. Por quê? Porque o tempo está muito seco. Todos nós aqui temos problemas respiratórios. Eu tenho sinusite, a número 4 tem asma, o Caleb tem, enfim. Então, todos nós aqui temos algum tipo de problema. Tanto que eles estavam fazendo natação para diminuir, aliviar esse problema. Agora, o que acontece? Com esse recesso, com essa quarentena, com esse tempo seco, não veio chuva. Agora vai entrar o inverno, não veio chuva, fica seco da mesma forma, né? Então, é normal esses problemas respiratórios se agravarem. Isso são os problemas respiratórios tratáveis normalmente, que acabam se tornando uma rotina na vida da pessoa. Mas e a preocupação desse tal de Covid-19 aí, que na verdade ninguém sabe o que é, né? Então, tem que se tomar cuidado aí, se precaver em relação a isso. Dúvidas? Tranquilo, né? Mamão com açúcar. De boa. Tranquilo? Tranquilo. Muito bem. Raíssa, você está aí? Boa noite. Suelen, boa noite. Tô, Bom. boa noite. Boa noite. Demora um pouco pra até ligar esses negócios. Verdade. Bom, então. Fico feliz que vocês estejam não assistindo novela nessa hora. Não assisto novela há 9 anos. Há 9 anos? Exatamente. Há 9 anos sem Globo. Olha, faz muito mais, viu? Faz muito mais tempo que eu não vejo novela. Na verdade, nunca vi. Quem via era minha mãe, eu era obrigado a assistir. Bom, pessoal, então agora nós vamos falar sobre aquela anatomia que nós vimos anteriormente. Nós vamos começar com a parte da faringe, porque o programa já está aberto aqui. Vocês não estão visualizando, né? Ou estão? Não, tá nos seios paranasais aqui. Está nos seios paranasais. Então, nós vamos Agora tirar sumiu. aqui. Agora E não tem mais agora vou abrir novamente a janela. Agora sim. Belezinha? Beleza. Agora sim? Uhum. Vai aparecer pequeno para vocês aí, mas depois vocês deem um jeito de ampliar essa imagem. Eu não consigo através do programa. O máximo que o programa me dá é isso aqui, tá? Mas se você baixar depois o vídeo, que o vídeo vai subir para o YouTube, como eu sempre faço, depois que vocês baixarem o vídeo, vocês podem pegar o link e tem um aplicativo, pelo menos o meu telefone tem, joga tudo aquilo do celular para assistir direto na televisão, tá? Aí vocês podem jogar aí na TV de vocês de 80 polegadas, daí dá para você ver bem a imagem. Então vamos lá. Quando nós começamos a analisar essa imagem é uma imagem sagital, ela está em T1. Eu vou começar a analisar essa imagem da parte medial do meu paciente, no caso aqui da parte posterior medial, para a parte anterior. Eu posso pegar em faixas, conforme o sistema me dá, ou eu posso dividir essa imagem em 4 pedaços e analisar ela por quadrante. Então, quadrante superior,
direito eu não tenho nada, quadrante inferior direito eu também não tenho nada, porque eu estou querendo ver vias aéreas. Então, aqui, da parte posterior, eu consigo ver um músculo que é o músculo longo da cabeça. Mas na base dele, eu continuo visualizando o músculo longo da cabeça. Então, ele vem daqui, ó, desce, se projeta e acompanha a sua coluna vertebral até ser finalizado. Mais anteriormente, eu tenho a nasofaringe. Essa região da nasofaringe é onde geralmente você acaba aplicando quando está com o nariz trancado, como o pessoal fala aqui, pinga lá um negocinho no nariz e você sente que o líquido abre esse espaço aqui e você sente o gosto do remédio lá na sua garganta. Aqui na frente, eu tenho o coneto nasal anterior e aqui eu vou ter o meu palato duro. Logo após o meu palato duro, eu vou ter o palato mole, que é essa região aqui. Então, eu vou ter o palato mole logo após o palato duro. Adivinha o que vem logo abaixo? Vem o músculo da língua. A língua, ela vai se projetar, ó, que é a raiz lingual e a parte posterior da língua, tá? Então, a língua, essa parte que você vê, ela tem mais ou menos uns 30%, 40% do total do músculo. Na parte posterior, eu consigo ver a raiz da língua. E aí, eu tenho a orofaringe. É nessa região da orofaringe que começa a maioria dos problemas. Lembra que eu falei da secreção, que vem lá da sinusite e vai cair nessa região aqui? É justamente nessa região aqui que começam os problemas. Por quê? Essa região fica irritada, eu tenho logo mais abaixo, né, aqui, o seio piriforme e a tonsília da língua, prega deixa eu enxergar aqui, antineoepiglótica, que seja, na verdade, a região da epiglote, onde fica as pregas vocálicas ali, e é justamente aqui que começa a sofrer irritação. E aí você tem o pigarro, você tem a tosse, você vê que vem daqui de baixo. Você sente aqui essa irritação. Essa é a primeira imagem que nós temos. A outra imagem, eu já me aprofundei um pouquinho mais. Lembra que lá nos slides também nós tínhamos nos aprofundado? Então tá aqui, ó, valécula da epiglote, que é onde você sente aquela irritação, que você tem que tomar um medicamento para poder fazer a limpeza dessa região. O músculo continua aqui e a hipofaringe. Essa região aqui é justamente a região que eu quero observar. Logo mais abaixo, eu vou ter a cartilagem cricoide e a cartilagem aritenoide, que fica na parte superior. Ó, mais um corte, estou mais adentro e consigo ver os espaços melhores aqui, ó. Então, eu vou ter aqui, ó, a válvula da epiglote e a epiglote, tá? Então, eu quero visualizar essa região aqui para saber das suas disfunções, tá? Então, é essa região aqui que eu quero visualizar. Mais um corte e mais um corte, sair da minha estrutura de interesse. A outra imagem é essa imagem aqui, justamente, que eu coloquei lá para vocês. Coloquei essas três imagens. Anteriormente, eu vou ter a língua, o músculo toma a maior parte da porção da sua boca. Eu vou ter a glândula submandibular, fiquem aqui nas laterais, ó, que geralmente também são estimuladas pelas papilhas degustativas que você tem na região lingual. Então, às vezes, eu não preciso nem colocar nada na boca. Se eu mostrar para a pessoa um limão, ela já começa a salivar e ela já começa a sentir contração nessa região. E as pregas vocais que estão aqui, ó, na banda ventricular. Essas pregas vocais nós vamos conseguir ver melhor no corte axial, tá? Então, tá lá, ó, região da epiglote novamente, as pregas, banda ventricular e prega vocal aqui embaixo. Uma patologia relacionada ao ensino é justamente nessa região aqui, ó. É chamado de calo vocal. De tanto o professor falar, ele acaba criando uma calosidade aqui e ele fica com patologias relacionadas à voz, ele fica mudo. Que foi justamente isso que aconteceu comigo há um tempinho atrás. Eu fiquei mudo. Por quê?
usa muito a voz, né? Usa muito a voz, e principalmente em sala de aula, e tem acúmulo de poeira, tem o pó do giz, tem isso, tem aquilo. Cria calos aqui, dependendo da situação, é cirúrgico, tá? E isso é um grande problema. Por quê? Porque não existe um tratamento. O tratamento é você ficar mudo, ficar de boca fechada. Mesmo que você faça um procedimento invasivo aqui, eles vão colocar lá uma lixinha, como se fosse uma lixinha, fazer a raspagem da região de interesse para ver se a sua voz retorna no mínimo possível. Né? Então, aqui mais um corte, está aí, ó, prega vocal, e daí por diante. Veja bem, não existe corda vocal, tá, gente? Corda vocal é um linguajar popular que já, inclusive, saiu de moda até mesmo para o povão. São pregas vocais. No axial, aí sim, nós começamos a ver aqui a epiglote, que é justamente onde eu estou com essa irritação agora, né? O vestíbulo da laringe e o músculo constritor inferior da faringe. Todos esses outros pontos aqui são veias e vasos lá da base do seu pescoço que vão lá para o seu encéfalo, formando lá em cima, em torno da sua hipófise, o polígono de Willis. Não preciso nem falar para vocês, porque vocês são craques em polígono de Willis, com certeza. Desci mais 2 cortes e tenho aqui, ó, prega anteroepiglótica, e aqui eu tenho o selo pisiforme da entrada. Então, essa região é a região do vestíbulo, e eu consigo começar a visualizar aqui, ó, a região de interesse. Vou subir mais um corte, aqui a região de interesse já está fechada, né, tanto de um lado quanto de outro, tá? E a epiglote se encontra aqui. Existe um outro problema também, que eu vi uma pesquisa, inclusive uma reportagem na televisão essa semana. Nós não temos respiradores para o Covid, ficaram sabendo disso aí, né? Que o Brasil não tem respirador, tal. E aí saiu uma outra pesquisa dizendo que mesmo que nós tivéssemos os respiradores, nós não teríamos quem o operasse, quem trabalhasse com ele. Nós não temos especialistas para fazer o equipamento funcionar. E que você, colocando o aparelho de forma errada na pessoa, você agride mais do que o próprio Covid-19. Ou seja, você provoca outros problemas na pessoa. Eu tive em contato com um enfermeiro em São Paulo, que é um primo meu, inclusive, que ele é enfermeiro lá, e ele falou para mim, falou, André, olha, aqui isso acontece direto. O médico vai lá, ele não sabe entubar o paciente, destrói traqueia do paciente, causa outras patologias, o paciente vem a óbito e fica por isso mesmo. O paciente morre e fica por isso mesmo, porque não tem uma regulamentação, não tem uma especialização, não tem quem faça uma vistoria, não tem, né? Então, o paciente abre óbito e fica por isso mesmo. E aí eles colocam no atestado de óbito com Covid-19. É o que eles... falar isso, aí eles colocam no atestado de óbito que o cara morreu de Covid, não por negligência. Sim. Não, negligência. Não existe negligência no Brasil, sabia disso? Não existe negligência. Existe imperícia, existe. Como é que falaram para mim esses dias aí? Não é fato, não é consequência, é fatalidade. Fatalidade. Ah, mas foi uma fatalidade. Igual aquele médico cirurgião lá que matou 5 pacientes fazendo lipoaspiração na mulherada, matou 5 pacientes. Aí perguntar para ele, mas o senhor não acha estranho 5 pacientes? Ele, fatalidade, dei azar. É azar, né? É por azar. Então, justamente bem isso daí. Mas vamos lá, pessoas. E aí nós vamos vendo todo o desenvolver da glote, né? Ó, e do músculo inferior da faringe, até que eu chegue à parte final dela, para que eu saiba que toda a região está íntegra ou tem algum tumor, alguma coisa parecida ali. Deu para entender como é que funciona, galera? Até aqui tá tranquilo? Tá. Tranquilex, né? Não dorme não, gente, por favor. Tá bom, pode Preste deixar. atenção em mim. Bom, deixa eu ver aqui onde é que tá o outro.
essa aqui foi a outra imagem que eu coloquei para vocês, estão lembrados, né? Na imagem. Então, eu tenho aqui a crista frontal, que é justamente aquilo que nós chamamos de crista Galli, lá no raio-x convencional. E aqui a pálpebra, ou seja, eu estou bem na parte superficial do crânio do meu paciente ainda. Daí eu tenho septo nasal e corneto nasal inferior, ou seja, a concha nasal inferior, que vai aparecendo aqui, tá? E os músculos do olho e aí por diante. Vou entrar mais umas imagens aqui, porque eu não coloquei todas as imagens para vocês, senão ia ficar um tempão só mostrando imagem. Daqui eu já tenho o bulbo do olho, tenho aqui músculo oblíquo superior do olho, músculo levantador das pálpebras e reto superior. Então, essa aqui é a região orbital. Vamos lá naquela imagem onde parece que nós vimos uma diferença das conchas. Aqui, né? Foi nessa imagem aqui. Olha só, essa imagem aqui. Veia facial, vou ter aqui o seio maxilar, vou ter aqui seio maxilar do outro lado, músculo reto inferior do bulbo, e essa região aqui, que é o músculo reto inferior. Então, dá para perceber que a disfunção que a pessoa tem é nesse músculo reto aqui. Isso, provavelmente, é ocasionado por trauma, tá? Alguém aqui já entrou em briga de bar? Luciana, já entrou em briga de bar, Luciana? Nunca nem fui a bar. Briga de bar é assim, pessoal. Geralmente acontece muito lá em São Paulo, tá? O pessoal briga no bar, o pessoal sai no soco, sai na porrada, aí tem dois tipos de coisa que acontece. Ou a pessoa vem com a mandíbula fora do lugar, né? Com a ATM deslocada, articulação temporomandibular. Ou, às vezes, ela vem com o olho assim, ó. Um olho só, não consigo fazer isso. Mas ela vem com o olho assim. Por quê? Ela levou um soco, o impacto deslocou os ossos da face, que são 14, e prendeu o músculo inferior ocular. Então, o músculo longo, o músculo reto ali, ficou preso. E a pessoa não consegue mais endireitar o olho e enxergar em linha reta. Aí ela vai lá, faz um exame, geralmente começa pelo raio-x, vai para a tomografia, e aí o médico tem que realizar um procedimento para que se desprenda essa musculatura e ela possa ter a rotação da órbita, né, normal outra vez. Então, aqui, pelo que nós vemos aqui, ela tem realmente uma disfunção devido a algum tipo de trauma. Tanto que as conchas aqui, ó, tem um desvio, né? Nós vamos dar mais uma entrada nessa imagem aqui. Aqui, tá? Nervo óptico, já estou lá na parte posterior, já passei pelas conchas, ó. Meato nasal médio, corneto nasal inferior e cavidade nasal. Então, eu tenho aqui outras estruturas, que são veias e vasos, que vão complementar essa visualização dessa imagem. Mas o principal está aqui, ó, que é o nervo óptico. Então, eu tenho esse nervo óptico aqui, ó, e tenho os músculos que o cercam aqui, ó, músculo, músculo, músculo e músculo. Veia, músculo e músculo. São esses músculos, geralmente, que o médico vai observar se há disfunções nele. A outra imagem que eu coloquei é uma imagem axial. Coloquei essa imagem? Acho que não. Acho que não, né? Não. Não coloquei, mas depois eu vou colocar, então. Essa imagem aqui, onde eu pego a parte axial e aí eu vou ter uma vista superior, né? A vista superior vai me dar aqui, ó, câmara anterior do olho, a lente, né? A estereótica e aqui, ó, nervo óptico, que justamente passa por aquela visão que eu tive anterior-posterior, e os músculos, ó, músculo reto medial, músculo reto lateral. Esses músculos aqui que eu falo para vocês, que na hora do trauma acaba acontecendo a disfunção e a pessoa não consegue colocar a visão novamente na direção correta. Na parte posterior, eu vou com o exame até a artéria basilar, a região da hipófise. Eu posso pegar o exame da região da hipófise, um pouquinho anterior, para frente, desde que os nervos ópticos estejam dentro da minha imagem. Certo? Pessoas, então nós vimos até agora os protocolos para crânio, nós vimos protocolo para hipófise, nós vimos protocolo para laringe, vimos protocolo para seio, certo?
Esses são os protocolos que nós vimos. Depois nós vamos pegar protocolo de crânio e de coluna, e nós vamos assim até chegar ao final. Na verdade, assim, como as aulas estão sendo online, eu acho que está rendendo muito mais do que se nós estivéssemos em sala de aula, né? Então, eu vou mandar algumas atividades para vocês, sempre fique de olho aí na sala do aluno, para que a gente possa continuar fazendo esse mesmo processo e passando protocolo por protocolo. Tranquilo? Dúvidas? Tranquilo. Tranquilo. Alguém tem alguma observação? Querem fazer alguma pergunta? Tem alguma definição das provas? Não. Olha, segundo o webinar de ontem, na próxima semana vão estar ativas as avaliações.